O nosso assunto, a partir deste momento, trata-se da hidrosfera. Quando a gente pensa na hidrosfera, a gente pode pensar na ideia do estudo de tudo que envolve as águas do planeta. Então, esse estudo das águas que envolvem aí o planeta, eu chamo de hidrografia. Então, as águas do planeta aí que envolvem os rios, os mares, os oceanos, lagos, as geleiras, a água do subsolo, que é a água subterrânea, e também a água da atmosfera. Então, quando a gente fala aí da hidrosfera, a gente está estudando, então, todas as águas que compõem aí o nosso planeta. Então, é o estudo das águas. E aí, para iniciarmos a nossa conversa, iniciarmos aí as nossas discussões relacionadas a esse assunto, trago aqui no nosso slide uma imagem mostrando a quantidade de água que eu tenho aí disponível na Terra. Como que essa água disponível ela está distribuída. Então, observando aqui no slide, então as águas que compõem os nossos oceanos representam aqui 97,2%. Ou seja, a maior parte, a grande maioria das águas disponíveis aí no planeta são águas oceânicas, são águas então salgadas, águas que não estão disponíveis para o consumo humano. Claro, nesse primeiro momento, existem hoje tecnologias disponíveis capazes de retirar aí o sal dessa água, fazendo com que ela então se torne disponível para o consumo. Porém, o custo dessa tecnologia ele ainda é muito elevado, se tornando inviável para alguns países. Então, essa situação da água oceânica, esse processo de dessalinização, ainda não é uma realidade, imaginando aí a população global quando a gente pensa na distribuição desses recursos hídricos. Já é possível, porém com custo elevado. Então, o que sobra para a gente é 2,8%, que aí sim eu tenho a água doce, que é a água disponível aí para a utilização dos seres humanos. Então, eu pego aqui nessa imagem, eu faço um recorte desses 2,8% que eu tenho da água restante, então eu faço um recorte aqui e consigo ampliar essa situação mostrando como que esses 2,8% estão aí distribuídos ao redor do globo. Então, observo que a maior parte da água doce ela se encontra onde? Nas geleiras. Então, 2,15% desses 2,8% estão situados, localizados aí nas geleiras. A água subterrânea, a gente vai falar mais dela aí ao longo das nossas aulas, são lá as águas que compõem os lençóis freáticos, os grandes reservatórios subterrâneos têm pouco mais de 0,5%, 0,625%. Desses 2,8% é de água subterrânea, 0,017% as águas que aparecem lá nos lagos, os cursos fluviais, que são as águas presentes aí nos rios, representando um percentual muito pequeno, assim como a água na atmosfera. Então, a gente consegue perceber, nesse início de conversa, que a disponibilidade de água doce no planeta ela é pequena. Daí, uma das razões que a gente vai comentar aqui na sequência dos slides, da escassez de água em algumas regiões aí do planeta. E essa água disponível, ela é renovada através do ciclo hidrológico. Sei que vocês já estudaram o ciclo hidrológico aí em algum momento da vida escolar de vocês, lá no 6º ano, por exemplo. Eu sei que vocês estudaram o ciclo hidrológico na disciplina de geografia, na disciplina de ciências também, discute bastante a respeito deste ciclo hidrológico, porém ele aparece no nosso material didático. A gente vai fazer alguns comentários referentes aqui a esse ciclo hidrológico. Então, posso observar no número 1, está representando aqui para mim o processo em que eu tenho a evaporação da água dos rios,
a evaporação da água aí do mar, do oceano, e essa água que está sendo evaporada, ela se junta com a água que também é liberada pela vegetação. Então, tanto os rios, o mar, os lagos, quanto a vegetação podem liberar para a gente água aí no ambiente, que são as setinhas em vermelho, mostrando aqui no nosso ciclo hidrológico. Então, essa água que vai evaporando, que vai evapotranspirando, ela vai, então, sair do estado líquido, vai se transformar no estado gasoso, vai se condensar depois, retornando através das chuvas, as precipitações, que é o que está mostrando para a gente aqui no número 2. Então, eu tenho aqui as precipitações. Quando eu tenho, então, as chuvas, essa chuva, o que vai acontecer com ela? Eu tenho o que eu chamo de escoamento, que é o número 3 aqui do nosso ciclo hidrológico. Então, essa água ela vai escoar superficialmente, então ela vai escoar aqui na minha superfície, e esse escoamento faz com que a água da chuva vá abastecer os rios, os lagos, o oceano, através desse processo de escoamento, que é o que está sendo representado aqui na imagem, a chuva, o escoamento abastecendo os lagos, o escoamento abastecendo, então, os mares e os oceanos. E eu tenho ainda, nesse processo de escoamento, parte dessa água que escoa, ela acaba infiltrando no solo. Então, eu tenho aqui representado o processo de infiltração. Então, essa água ela vai infiltrar, formando os cursos aqui de água subterrânea e, posteriormente, formando os aquíferos. Então, é o fluxo que eu tenho de água subterrânea à medida que ela vai infiltrando. Então, é dessa forma que eu tenho o nosso ciclo hidrológico. E aí, à medida que a gente for avançando nas nossas discussões, a gente vai perceber quais são os impactos causados pelas ações humanas, pela ação antrópica, à medida que eu crio lá situações que vão interferir nesse ciclo hidrológico. Alterações humanas, por exemplo, resultado lá do processo de impermeabilização, que é quando eu retiro, por exemplo, essa vegetação e vou concretar ali essas áreas, então eu vou criar ali estradas asfaltadas, construção de casas, de prédios, e isso faz com que essa água que vai infiltrar ali no solo, ela vai ter uma diminuição, uma redução bastante considerável. Então, esse aqui eu tenho o ciclo hidrológico, uma situação que seria a ideal, porém, a gente tem a alteração antrópica, a interferência humana nesse ciclo hidrológico, diminuindo, por exemplo, o volume de água que acaba infiltrando aí no solo e aumentando a água que vai escoar na superfície. Então, dentro dos espaços urbanos, isso é resultado e resulta, na verdade, de uma série de problemas. Quando tem um período de chuvas, Belo Horizonte, no início desse ano, a gente viu os estragos que foram provocados aí pela chuva, porque ela não tinha condições de infiltrar em função da impermeabilização. Então, uma alteração humana aí dentro do ciclo hidrológico. Outro assunto interessante, que está na moda, digamos assim, aparece muito em questões de prova, são os chamados rios voadores. Eu reproduzo aqui no nosso slide uma imagem que aparece no nosso material didático para explicar o que seriam, então, esses chamados rios voadores. Então, observando pela minha numeração, no número 1, que eu tenho a faixa equatorial do Oceano Atlântico, ocorre intensa evaporação e lá que o vento carrega essa umidade. Então, a gente já discutiu aqui que as áreas próximas à linha do Equador são áreas com temperaturas mais elevadas, são as áreas em que eu recebo a maior quantidade aí de radiação solar. Consequentemente, as taxas de evaporação elas serão aí muito maiores do que em áreas com temperaturas menores. Então, as setinhas que estão representadas em amarelo aqui me mostram a radiação, as setinhas em azul estão me mostrando o volume de água que está evaporando aqui do Oceano Atlântico. À medida que essa água ela evapora, ela vai resultar na formação das nuvens, então ela passa do estado líquido para o gasoso, ela vai se condensar e pela ação dos ventos,
na nossa tela aqui ainda cita os ventos alísios, que nós também já discutimos, são aqueles ventos que vêm dos trópicos em direção ao Equador. Então, esses ventos trazem essas nuvens que são formadas aqui no meio do oceano para dentro do continente, que é o que está mostrando aqui na imagem. Quando essas nuvens chegam dentro do continente, na região amazônica ali, vai ocorrer um processo em que essas nuvens vão receber uma quantidade ainda maior de umidade em função da água que é liberada lá pela vegetação. Então eu já tenho nuvens extremamente carregadas pela umidade do Oceano Atlântico e elas chegam dentro do continente. Quando elas chegam no continente, elas recebem umidade agora da vegetação ali da região amazônica. Então nuvens extremamente carregadas trazendo chuvas ali para a região. Então nesse processo de deslocamento aqui das nuvens, em algum momento, o que vai acontecer? Eu vou encontrar aqui uma barreira física, que é a Cordilheira dos Andes. Então nós falamos da chuva orográfica ou da chuva de relevo. Então essas massas de ar extremamente carregadas, em contato ali com a região da Cordilheira dos Andes, elas vão provocar precipitações, que é essa imagem aqui, próximo do cursor do mouse aqui, ó, em que eu tenho um volume de chuvas nessa região. Porém, como essas nuvens têm um volume de água bastante considerável, resultante lá da evaporação da água do Atlântico e da água recebida pela vegetação da região amazônica, eu ainda tenho umidade aqui, ó, que faz com que essas nuvens elas não consigam ultrapassar a região da Cordilheira dos Andes e ela retorna aqui para dentro do território brasileiro. Então, essa umidade, ela atinge, que é o número 5 aqui, ó, a região andina, e em parte, a região andina é a região que contém a Cordilheira dos Andes. Então, essa massa de ar, ela se choca ali com a barreira física, retorna para dentro do interior do Brasil, e aí ela vai trazer, então, chuvas para áreas no sul e no sudeste brasileiro. Não foi possível colocar aqui no nosso slide número 6, no nosso livro didático, eu tenho o número 6 ali. O 6 fala exatamente isso, que são essas setinhas representadas aqui na imagem, ó, trazendo essa umidade para as regiões sudeste e até a região sul do território brasileiro. Então, quando se fala em rios voadores, são essas grandes massas de ar, essas nuvens extremamente carregadas que trazem água, passando lá da região norte do território brasileiro, chegando até o sul e ao sudeste do nosso país. Então, sempre que a gente escutar agora esse termo rios voadores, eu já sei do que se trata. São as massas de ar carregadas que chegam lá da região norte do Brasil, elas se formam no Oceano Atlântico, passam pela região norte e conseguem trazer chuva para o sul e sudeste. E aqui, mais um comentário relacionado às interferências humanas, à ação antrópica. Quando eu tenho o aumento das áreas de desmatamento da região da Amazônia, isso contribui para que a liberação de água para abastecer aqui essas nuvens se torne menor. Então eu estou aumentando as áreas de desmatamento, reduz o volume de água disponível para essas nuvens, e aí pode acontecer que essa umidade seja descarregada no momento em que eu tenho um encontro aqui com a Cordilheira dos Andes, e essas nuvens, ao chegar ao sul e ao sudeste do Brasil, elas já não consigam mais trazer tantas chuvas. Então é possível afirmar que o aumento das áreas de desmatamento na Amazônia contribuem para a redução do volume de chuvas no sul e no sudeste do Brasil. Então lembrar disso, que isso é importante, parece bastante em questões aí de avaliações, sejam as nossas provas que a gente vai fazer no colégio, ou avaliações externas aí, como o Enem, que a gente vai fazer aí futuramente. Então, depois aí dos rios voadores, a gente comenta agora um pouquinho sobre os elementos que compõem um rio. Então, um rio ele é formado pelas suas nascentes, então representado aqui na imagem, o local onde a água subterrânea brota para a superfície e vai iniciar então a formação de um curso d'água. Esse curso d'água vai me dar aqui o que eu chamo de leito principal ou rio principal. Então, observando aqui pelo cursor do mouse, ó, então a nascente é o afloramento aí da água subterrânea. Então, ela vai correr formando o meu curso principal, leito principal
ou rio principal aqui. E esse rio principal, além das águas das nascentes, ele é abastecido pelos afluentes. Quem são os afluentes? São as águas que vêm de diversas fontes aí. Podem ser as águas da chuva, estão lá no processo de escoamento, que a gente viu lá no ciclo hidrológico. Esse processo de escoamento vai abastecer aí lagos e rios menores, e esses rios menores, eles então despejam as suas águas no rio maior, que é o meu rio principal ou leito principal. Então eu tenho as nascentes, que abastecem o rio principal, e eu tenho também o que eu chamo aqui de rios secundários, que são os afluentes. Então é dessa forma que eu vou compondo aqui os elementos do meu rio. Além das nascentes, dos afluentes do rio principal, eu tenho a água que infiltra no solo, está formando o nosso lençol freático. Na nossa imagem, mostra aqui os divisores de água. Os divisores de água nada mais é do que aqueles pontos mais elevados do meu relevo. Então, são pontos de maior altitude. Então, esses pontos de maior elevação, então eles fazem ali a divisão do fluxo de água. Então, o curso dos rios ele será direcionado em função do relevo da minha região. Então, os pontos de maior altitude eu chamo aqui de divisor de águas. Ainda dentro dos elementos do meu rio, eu tenho aqui uma região que eu vou chamar de fundo de vale. Então, são as áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem inundações. Então, são aquelas áreas mais rebaixadas que, nos momentos ali de cheia dos rios, elas ficam ali alagadas. São as regiões de vale. E, por fim, esse rio que ele surge lá com a nascente, que é a água que está vindo do lençol freático. Esse rio principal é abastecido pelos afluentes. Em algum momento, esse rio principal ele vai desaguar em algum local. Então, eu vou ter aqui o que eu chamo de foz do meu rio. Então, a próxima tela ela é destinada exatamente para explicar aqui o que seria a foz de um rio. Então, depois que eu tenho lá o curso principal do meu rio sendo abastecido pelas nascentes e sendo abastecido também pelos afluentes ou rio secundário, a gente pode encontrar essa nomenclatura também, esse rio ele vai desaguar em algum local. Eu tenho aqui, então, a foz. Então, a foz é onde o rio, coloquei aqui entre aspas, é onde o rio joga as suas águas em outro rio ou no mar. Então, esse rio principal ali, ele vai desaguar diretamente no mar ou, então, ele vai desaguar em um outro rio maior. E quando eu tenho, então, esse rio principal desaguando aí, eu vou ter a minha foz. E essa foz ela pode ser de dois tipos. Está representado aqui na imagem. Pode ser uma foz que eu chamo de estuário ou pode ser uma foz que eu chamo em delta. No caso, eu tenho aqui a foz que normalmente vai acontecer em rios de planalto, que é a foz em estuário. Então, são aqueles rios em que as nascentes elas surgem em áreas de maior elevação ali do meu relevo, e quando esse rio está próximo de desaguar, por exemplo, no mar, como ele está numa altitude maior, ele deságua diretamente, as águas desse rio principal desaguam diretamente do mar. Ela só tem um caminho para chegar até o mar. Então, quando a água do rio principal deságua diretamente do mar, tendo um único caminho para que isso aconteça, eu chamo de foz em estuário. Quando eu tenho um rio que deságua lá no mar, só que ao desaguar no mar, ele forma diversos caminhos para que essa água chegue até o mar, eu chamo de foz em delta. Isso acontece normalmente em rios de planície. Então, esses rios eles estão em áreas mais rebaixadas, em áreas propícias ali ao acúmulo de sedimentos. Então, quando o rio principal, observando aqui pela imagem colocada no slide, então as águas do rio principal chegam aqui próximo ao mar. Quando eu chego aqui, eu encontro sedimentos. Por ser um rio em uma área mais rebaixada, numa área mais plana, o que acontece? O curso aqui do rio ele vai criar diversos caminhos desviando dos sedimentos que estão acumulados. Então, ao fazer o desvio aqui dos sedimentos, eu encontro vários caminhos para que essa água, então, desague diretamente do mar. Forma uma foz em delta.
Por que esse nome? Se a gente observar lá na matemática, tem o delta lá da matemática. Então, eles entenderam aqui em algum momento que o desenho formado por esse tipo de foz aqui era semelhante lá ao delta da matemática. Então, criamos aqui a foz em delta e a foz em estuário. Eu posso ter ainda um tipo de foz em que eu falo que ela é uma foz mista. Então, quando as águas do rio principal chegam próximo ao mar, ela vai ter duas possibilidades. Então, eu posso encontrar um caminho que ela vai desaguar diretamente no mar ou no oceano. A imagem está representada aqui no nosso slide. Então, eu tenho aqui a situação de uma foz em estuário. Então, as águas que chegam aqui do rio principal, elas desaguam diretamente aqui no mar. Só que o mesmo rio, no caso aqui é o rio Amazonas, eu tenho uma outra possibilidade em que as águas aqui elas criam vários caminhos diferentes, formando uma foz em delta, e eu tenho também uma foz em estuário. Então, quando isso acontece dentro de um único rio, eu chamo de foz mista. Então, sempre que a gente escutar agora falar sobre foz de um rio, eu tenho que pensar se essa foz ela é em estuário, se essa foz é em delta, ou essa foz ela pode ser mista, tendo as duas situações, delta e estuário. A foz em estuário combina muito mais com os rios de Planalto, a foz em delta combina com os rios de planície. Então, lembrar destas informações. Ainda dentro dos elementos de um rio, é importante falar um pouco sobre as matas ciliares. Qual que é o papel das matas ciliares? É de reduzir a entrada de sedimentos que vêm das encostas. Então, isso vai proteger o meu rio do assoreamento. Mais uma vez, observando a imagem aqui do slide, ó. Então, eu tenho as áreas de mata ciliar. Então, aqui, se eu pudesse estender essa imagem colocada aqui, teria que, por exemplo, uma área de encosta. Então, essa área de encosta, ela já vem contendo ali sedimentos que vem lá do escoamento da chuva, por exemplo, o escoamento superficial. Então, a área de encosta já ajuda a conter parte desses sedimentos, porém não contém todos. Então, esses sedimentos, quando eles estão chegando próximo dos rios, a mata ciliar ela exerce um importante papel de conter os sedimentos. Então, nessa primeira imagem, antes, eu tenho a mata ciliar totalmente aqui composta. Quando eu retiro a minha mata ciliar, esses sedimentos eles não vão encontrar nenhum obstáculo. A mata ciliar não está aqui para conter esses sedimentos e eles vão parar diretamente dentro dos rios. Então, o acúmulo de sedimentos dentro dos rios é o que eu chamo de assoreamento. Estou diminuindo o volume de água disponível naquele rio ali, então. Então, a função das matas ciliares é conter os sedimentos, evitando o processo de assoreamento aqui dos rios. Então, lembrar da função das matas ciliares na composição dos rios. Questão do lençol freático, nós já comentamos alguma coisa aqui sobre ele. Então, o lençol freático ele vai armazenar a água da chuva e, posteriormente, esse lençol freático, que é a água subterrânea, ele vai abastecer, vai dar origem às nascentes que vão aflorar ali, resultando no fornecimento de água para os rios principais. Então, a imagem mostra isso aqui, um processo de precipitação de chuva. Essa água da chuva ela vai infiltrar aqui no solo, vai formar o meu lençol freático, e desse lençol freático eu tenho origem às nascentes, que é o afloramento de água na superfície. Essa água que está aflorando na superfície, ela vem dos lençóis freáticos. Então, lembrar também dessa situação quando a gente pensar lá nos elementos que compõem um rio. E aqui, já na nossa primeira tela, a gente já fez a discussão em relação ao volume de água disponível que nós temos na Terra, e nós vimos que a maior parte dessa água, quase 98% dela aí, são as águas oceânicas, a água salgada, que para consumo ela depende lá de recursos tecnológicos, recursos financeiros, para o processo de dessalinização, que não é viável em muitos casos aqui. Então, como o volume disponível, que é água doce disponível para consumo, ele é pequeno, isso gera a escassez. E segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela listou aqui para a gente 3 motivos principais que colaboram para a escassez deste recurso tão importante aí
para a existência da vida. O primeiro dos motivos citados aqui pela ONU é a questão da distribuição irregular. Então, o mapa que foi colocado aqui para a gente no slide, ele mostra essa situação. Então, os pontos em vermelho aqui no meu mapa são situações em que eu tenho escassez grave de água. Esse mapa ele é de 2010, mas se eu for imaginar para o ano de 2020, essa situação ela foi muito pouco alterada. Então, essa situação ela continua praticamente o mesmo aspecto aí de 2010. Então, as áreas que eu tinha escassez há 10 anos atrás continuam com escassez de água na atualidade. Então, os pontos em vermelho aqui no meu mapa me mostram isso. Então, eu vou encontrar algumas regiões aqui no continente americano, parte aqui da África, parte da Europa, da Ásia aqui, com áreas em que eu tenho aqui falta d'água. Então, tenho escassez de água em algumas dessas regiões. Quando eu pego aqui o Brasil, apesar de estar pequenininho aqui no nosso mapa, mas eu observo só um pontinho aqui em vermelho. Esse pontinho em vermelho ali são as áreas semiáridas do Nordeste brasileiro. Nós já comentamos lá quando a gente falou do clima semiárido, das razões que justificam a falta de água nessa região semiárida aqui do Nordeste. Então, tirando esse único pontinho em vermelho, no Brasil a gente pode, digamos assim, falar que eu tenho água em abundância. Então, a preocupação com a escassez de água no Brasil, ela não é tão grande que nem em outras regiões do mundo. Apesar que, em um passado relativamente recente, nós vivemos problemas com escassez de água aqui, inclusive racionamento aí na casa das pessoas, em função de problemas que a gente teve com a irregularidade das chuvas, para que eu tenha abastecimento de água aí para a população. Então, apenas nos últimos anos, uma questão mais atual é que os brasileiros têm começado a se preocupar aí com a questão do abastecimento de água. Então, além da distribuição regular, eu tenho o aumento da demanda. Esse aumento da demanda pela água, ele pode ser explicado, em partes, pela questão do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, porém ele é agravado, potencializado pelas ações do ser humano. Então, quando eu tenho lá a utilização intensa dos combustíveis fósseis, a emissão de poluentes de maneira geral, isso faz com que eu tenha um aumento das temperaturas globais. Então, o aumento maior da temperatura faz com que ocorra o aumento da demanda. As pessoas vão utilizar mais a água em função das temperaturas mais elevadas. Então, tem o aumento da demanda, ele pode ser explicado em partes aí pelo agravamento do efeito estufa. E por último, outro motivo aqui listado pela ONU diz respeito à questão do mau uso deste recurso. Então, dentro do mau uso, entra, por exemplo, o desperdício. Então, citei o caso aqui do Brasil, que até pouco tempo atrás não existia essa preocupação com a água. No caso aqui de Belo Horizonte e de outras cidades aqui da região metropolitana, a gente é abastecido pela Copasa, que é a companhia de saneamento que fornece aí a água e tratamento do esgoto aqui para a população de Belo Horizonte da região metropolitana. Só que as tubulações da Copasa são tubulações mais antigas, que estão suscetíveis aí a constantes vazamentos. E esse vazamento gera, então, um desperdício bastante significativo dessa água. Então, esse desperdício, ele entra aqui, segundo a ONU, na situação que envolve o mau uso deste recurso. Então, segundo a ONU, esses três fatores colocados aqui, distribuição irregular, aumento da demanda e o mau uso, são responsáveis, em grande parte, pela escassez de água aí no planeta. Então, citei casos aqui do Brasil, mas isso vale para outras regiões aí do mundo também. Chego agora ao momento em que a gente fala um pouquinho sobre a drenagem ou escoamento das águas dos rios. E aqui vem uns nomezinhos super bacanas aí para vocês guardarem. Então, a drenagem de um rio, ela pode ser classificada em exorreica, endorreica, criptorreica ou arreica.
Olha que os nomezinhos bonitinhos para vocês guardarem aí na hora da prova. Então, além dos nomezinhos, é importante entender o que significa cada uma dessas situações. Quando eu falo que eu tenho um rio com drenagem exorreica, isso significa que quando o escoamento das águas da bacia se faz diretamente no mar. Em outras palavras, um rio com drenagem exorreica, esse rio ele corre e ele acaba desaguando as suas águas fora das áreas continentais. É quando o rio ele deságua diretamente no mar. Então, quando o rio ele deságua diretamente no mar, eu falo que ele tem uma drenagem exorreica. Um rio que eu tenho lá uma drenagem, que eu falo que ela é uma drenagem endorreica, quando a drenagem ela é interna, não havendo escoamento até o mar. Então, nesse caso, esse rio ele vai desaguar as suas águas em um outro rio ou em um lago, por exemplo. Então, as águas do rio principal, elas não desaguam diretamente no mar. Então, quando isso acontece, eu falo que a drenagem do meu rio ela é endorreica. Então, lembrar aí desta situação. Um rio com drenagem criptorreica. Então, é quando a drenagem ela é subterrânea. Então, quando aqueles rios que correm, então, abaixo da superfície, principalmente abaixo da superfície, quando eu tenho aí áreas calcárias, que são áreas mais porosas, que permitem aí a passagem das águas. Região de grutas, por exemplo, é o local em que eu encontro rios com drenagem criptorreica. E, por fim, eu tenho também a drenagem que eu vou chamar de arreica. O que é uma drenagem arreica? Em virtude da insuficiência de precipitações, em função da falta de chuvas, em alguns casos, em função aí também da questão dos ventos, esse rio ele simplesmente vai desaparecer, ele não vai desaguar em lugar nenhum. Então, ele não vai desaguar nem diretamente no mar, para ser uma drenagem exorreica, não vai desaguar dentro de um outro rio, para ser uma drenagem endorreica, ele não vai correr abaixo aí da superfície, ele simplesmente ele vai desaparecer em algum momento. Por que isso acontece? Pode ser porque eu tenho um aumento exagerado aí nas taxas de evaporação, então a temperatura muito elevada faz com que esse rio principal, as águas desse rio, elas vão diminuindo gradativamente o volume, porque ela está evaporando em função do calor, chega um ponto que ela simplesmente desaparece. Então esse rio ele não desagou em local nenhum. Drenagem arreica. Ou então essa água ela infiltrou totalmente ali no solo, também não desagou em local nenhum. Então áreas ou rios que correm aí próximo de regiões desérticas, é comum de eu ter esse tipo de drenagem que eu chamo de arreica. Em função do forte calor, essa água ela evapora, faz com que o rio então ele seque, se torne um rio intermitente. Então drenagem arreica. Então a partir de agora, quando a gente encontrar essa nomenclatura aí, exorreica, endorreica, criptorreica e arreica, a gente já sabe que se trata dos tipos de drenagem do rio, que é como o rio está desaguando as suas águas. Se ele deságua diretamente no mar, se ele deságua dentro de um outro rio, numa área continental, se essa água ela corre aí abaixo da superfície, ou se esse rio ele simplesmente desaparece aí em algum momento, e aí pode ser em função da evaporação, ou porque a água ela infiltrou ali no solo. Então tem que lembrar essas informações sempre que a gente tratar do assunto que envolve a drenagem dos rios. Chego aos nossos exercícios aí, sempre para finalizar a nossa apresentação de slides. Então, o exercício número 1 fala o seguinte: a água é um recurso natural importante para a sobrevivência do homem. No entanto, a disponibilidade de água doce no planeta é muito pequena. Aproximadamente 0,01% do total. Sabe-se que tanto os setores doméstico e agrícola, como o industrial, utilizam água para o desenvolvimento de suas atividades. Considerando a água como um recurso natural, é possível afirmar que, letra A, a impermeabilização dos solos e a diminuição de áreas alagadas, como brejos e pântanos, favorecem a recarga dos aquíferos. É verdadeira a alternativa A?
Com certeza não. Por que não? O que seria impermeabilização do solo? É quando eu tenho ali as áreas que são concretadas. Então, pego lá uma área de vegetação, tiro aquela vegetação, vou asfaltar aquela região, vou construir casas. Então, quando eu faço isso, eu estou diminuindo o volume de água que infiltra no solo. Então, isso vai favorecer a recarga dos aquíferos, que nem fala aqui no finalzinho da letra A? Não, muito pelo contrário. Eu estou prejudicando a recarga dos aquíferos, já que a água agora ela não infiltra mais no solo, porque o solo ele está impermeabilizado. Então a letra A ela é falsa. A letra B. Nas áreas urbanas não há fontes poluidoras das águas, apenas um excessivo desperdício. Mais um problema que eu tenho na letra B. Nas áreas urbanas, existe a poluição das águas? Existe, claro que sim. Eu tenho locais aí com a falta lá de saneamento básico adequada, então as residências, a rede de esgoto ela vai ser jogada diretamente nos rios. Quando eu faço isso, é uma fonte poluidora das águas. Situações em que eu tenho residências que criam lá a cisterna, então essa cisterna ela pode contaminar ali também a água subterrânea. Então, nas áreas urbanas, há fontes poluidoras das águas? Sim, claro que sim. E aqui fala que não há fontes poluidoras. Então, a letra B tem um equívoco aqui também. Na letra C, nas áreas de extrativismo mineral de ouro e cassiterita, os efluentes são tratados e devolvidos aos rios como água limpa. Também não. Equívoco na letra C. Então, os efluentes aqui são os produtos químicos utilizados lá, por exemplo, na área de mineração. Então, quando eu tenho lá a mineração de ouro, por exemplo, eu utilizo o mercúrio, entre outros produtos químicos, e esse mercúrio ele não vai ser tratado e retornar como água limpa. Então, nas áreas de extrativismo, está falando que os efluentes são tratados e devolvidos aos rios como água limpa. Errado. Então, esses efluentes eles não são tratados e vão contaminar as águas dos rios. Na letra D, a distribuição de água no planeta ela é proporcional ao tamanho dos continentes. Claro que não. Nós já discutimos isso aqui, falamos aqui a respeito da escassez de água, vimos que ela está mal distribuída e não apresenta uma distribuição proporcional aos continentes, que nem fala a letra B. Então, a única alternativa que sobrou para a gente tem que ser a letra E, que fala que as atividades agrícolas são fontes poluidoras das águas, devido ao uso abundante e frequente de fertilizantes químicos e dos agrotóxicos. Perfeita, a letra E. Quando eu utilizo fertilizantes, agrotóxicos ou qualquer outro tipo de produto químico ali para eliminar uma praga, por exemplo, na minha plantação, o que está acontecendo? Esses produtos eles vão infiltrar no solo ali à medida em que a minha plantação dela foi irrigada, quando eu tiver ali uma precipitação. Então, esses produtos químicos, esses fertilizantes, esses agrotóxicos, eles vão poluir as águas, porque eles vão entrar em contato com as águas subterrâneas. A gente viu que as águas subterrâneas elas vão formar os aquíferos, e aí eu vou ter lá o afloramento na superfície, que são as nascentes. Então, quando essa nascente aflora ali, ela já estará contaminada pelos produtos químicos utilizados na agricultura. Então, questão número 1, marcamos a letra E. Questão 2, os cubos a seguir representam graficamente a distribuição da água em nosso planeta. Então, essa tela é a tela que apareceu lá no nosso primeiro slide da aula de hoje. Então, mostrando aqui a composição da água oceânica, 97,2%, e 2,8% restante aqui, que seria a água doce disponível aí para utilização da maior parte das pessoas. Então, eu faço um recorte aqui desse cubo e mostro como que esses 2,8% estão distribuídos aí. Então, a maior parte dele é presente nas geleiras e pouco mais de 0,5% aí as águas subterrâneas e o restante distribuído entre lagos, cursos fluviais e a água na atmosfera. De acordo com os dados indicados no gráfico, sendo a água um recurso essencial à vida, é possível constatar que os oceanos são os principais fornecedores de água doce? Não, os oceanos eles seriam os maiores fornecedores de água salgada e não de água doce. Então a letra A, descartada.
Letra B. É da atmosfera que retiramos nossa água para consumo. Não. A água na atmosfera é a água que evaporou lá dos rios e da vegetação. Então ela vai evaporar, vai se transformar lá em água em estado gasoso, vai se condensar depois, retornando em forma de chuvas. Então o nosso abastecimento ele não vem da água da atmosfera. Falsa também a letra B. Apenas 2,8% da água não está disponível para utilização pela humanidade. É exatamente o oposto. É 2,8% que está disponível para a utilização da humanidade, que é o 2,8% que é a água doce aqui do nosso planeta. Então a letra C tem esse equívoco aqui para a gente, tem essa pegadinha aqui para a gente. Na letra D, fala que há pouca disponibilidade de água potável. Verdade, é o que está sendo mostrado pela representação gráfica aqui dos cubos. Há pouca disponibilidade de água potável, apenas 2,8%. Então a letra D está correta. E a letra E, os cursos fluviais são as fontes de água doce que mais se encontram disponíveis. Os cursos fluviais, a gente está vendo representado aqui, ó, é a menor parcela junto com a atmosfera, 0,0001%. Então, as fontes de água doce que encontram-se disponível, a maior parte delas está onde? Nas geleiras e não nos cursos fluviais. Então, na questão número 2, resposta correta para a gente, letra D. Com isso, a gente chega aí ao final da nossa apresentação.